Pessoal, nós temos aí mais uma aula na Atualidades em Foco para você, só aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar aí a respeito da morte de Fidel Castro, né? Fidel Castro, de 90 anos, que ocupou por quase 5 décadas o poder em Cuba, né? Falece agora, deixando um país aí, se por um lado, com avanços, né, na área de educação e de saúde bastante relevantes, por um outro lado, um país com graves problemas econômicos e ainda, né, para alguns, uma forte ditadura comandada pelos irmãos Castro. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, para a gente poder tentar entender a relevância de Fidel Castro, para o bem e para o mal, e aqui não importa, né, qual é a conotação política que você dá à morte de Fidel Castro, é importante que a gente entenda que antes do século XX, e aí até 1959, Cuba, na verdade, era quase que um protetorado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos auxiliou Cuba, que foi um dos últimos países da América Latina a alcançar a independência. E em virtude desse fato, os americanos consideravam que Cuba era uma extensão não oficial do território norte-americano. Tanto que, lá, né, no finalzinho do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos conseguiu o impensável, né, que foi, abre aspas, o aluguel de um território dentro de Cuba, na Baía de Guantánamo, onde os Estados Unidos montou uma base militar. Essa base militar faz parte de uma estratégia norte-americana que nós chamamos de Big Stick, ou seja, fale baixo e ande com um porrete do lado. O porrete, né, é exatamente a presença militar norte-americana na área do Caribe e do Atlântico Sul. Lembre-se você que Cuba, desde 1959, quando Fidel Castro assume o poder, Cuba pede a saída dos americanos do seu território. No entanto, esse contrato de aluguel, né, com Cuba, ele foi feito de maneira a ferir todos os tratados internacionais. Primeiro, ele não tem prazo de validade. Segundo, ele não pode ser quebrado com a anuência, né, sem ser com a anuência das partes, e os Estados Unidos não quer quebrar, bem como ele prevê lá o pagamento, né, de aproximadamente $4.500 ao ano, a Cuba, que Cuba não recebe desde 1959, não reajustável. Então essas condições são condições absolutamente aviltantes. Os Estados Unidos mantêm uma base militar em território de um país soberano, sem o desejo desse país soberano. Mas o ponto fundamental é que Cuba, como eu dizia e com todo respeito, era o quintal dos Estados Unidos. E dessa maneira, todas as atividades ilícitas em território americano num dado momento, como venda de bebida, prostituição, cassino, drogas e outros, era livremente tolerado em território cubano. Até porque os líderes cubanos, na verdade, eram aliados dos Estados Unidos. O último, Fulgêncio Batista, era um lacaio dos Estados Unidos, comandando despoticamente Cuba. A gente sabe, então, que o jovem advogado Fidel Castro, filho de uma família de latifundiário, vai buscar organizar uma guerrilha para a tomada, né, de um cartel de Moncaba, né, a fim de depor o regime de Fulgêncio Batista e inaugurar um regime nacionalista na ilha cubana. O objetivo era a expropriação dos bens de americanos em território cubano para que houvesse uma reforma agrária ampla, né, em direção à população e, por um outro lado, permitir a revalorização da cultura cubana em detrimento da cultura estrangeira que entrava em Cuba desde o século XIX com muita força, ditando, né, como funcionava o regime cubano. A gente sabe que essa tentativa da tomada do cartel de Moncaba foi fracassada. Fidel Castro foi preso, depois anistiado e exilado no México. E a partir daí, ele organiza, junto com o médico argentino Ernesto Che Guevara, uma guerrilha que, a partir da Sierra Maestra, né, em Cuba, vai alcançando cada vez mais o apoio do campesinato, até que consegue chegar a Havana em 1959, tomar o poder. Fulgêncio Batista, o último ditador, foge para os Estados Unidos. O primeiro movimento, né, de Fidel Castro
fora então um movimento nacionalista. Observe que Fidel Castro não tinha, pelo menos a priori, nenhum tipo de intenção de implementação do comunismo, né, dentro da ilha. Ele mesmo afirmara, né, que a ideologia cubana era, sobretudo, uma ideologia nacionalista. Mas ao começar a expropriação dos bens de americanos em território cubano, os Estados Unidos, então, financia contra-revolucionários, né, cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos, a fazerem um contragolpe, uma contra-revolução a partir da invasão da Baía dos Porcos. Essa invasão foi muito mal sucedida, né? O governo cubano consegue conter a invasão e a contra-revolução, e a partir daí, né, Fidel Castro então percebe que os Estados Unidos utilizará todos os instrumentos para retomar o controle da ilha caribenha, que fica a um pouco mais de 100 quilômetros da costa americana. Cuba, então, busca uma aliança estratégica com a União Soviética. Naquele momento, é importante a gente lembrar, final da Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1991, o mundo vivia a bipolaridade. A divisão em duas grandes esferas de influência, né? O oeste capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o leste socialista, liderado pela União Soviética. Quando Cuba busca apoio político, financeiro, né, e militar da União Soviética, é porque o líder cubano temia uma invasão norte-americana ao seu território. Por um outro lado, para a União Soviética, era muito interessante transformar Cuba numa vitrine do socialismo em pleno século XX, né, ali na entrada do território americano. Resultado, durante um longo período, né, que vai lá de meados da década de 60 até 1991, a União Soviética forneceu apoio político, militar e econômico ao regime cubano. A gente sabe que há um ponto de inflexão nessa trajetória, quando lá, na década de 1960, aviões espiões dos Estados Unidos descobrem que a União Soviética estava implementando silos de mísseis nucleares em Cuba para um possível ataque nuclear aos Estados Unidos. Como a proximidade de Cuba é muito grande, um míssil disparado de Cuba entraria em 5 minutos no espaço aéreo norte-americano. Os militares americanos queriam imediatamente a invasão de Cuba. O presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, sabia, no entanto, que se Cuba fosse invadida, a União Soviética retaliaria invadindo um país capitalista qualquer, e isso poderia ser o estopim da Terceira Guerra Mundial. Para evitar que socorra, Kennedy determina um embargo aéreo e naval a Cuba para impedir que os mísseis nucleares cheguem, e nos bastidores da ONU negocia com o então premier soviético Nikita Khrushchev, né, um acordo onde os Estados Unidos retirariam, né, os mísseis nucleares da Turquia apontados para a União Soviética, e a União Soviética, né, não implantaria os mísseis nucleares em Cuba. O acordo foi acertado, os Estados Unidos retiraram o embargo aéreo e naval, no entanto, mantém até o dia de hoje um embargo comercial, né, onde no auge da Guerra Fria, não comprava, não vendia nada para Cuba, fazia sérias restrições ao que os aliados americanos vendessem ou comprassem qualquer coisa de Cuba, buscando isolar a ilha. A gente sabe que Fidel Castro vai aproveitar o apoio soviético e fará avanços com uma reforma agrária, promovendo uma distribuição mais equitativa da terra dentro de Cuba. No entanto, essa reforma agrária não se fez acompanhar de uma reforma agrícola, né? De máquinas, equipamentos, ferramentas, sementes. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2
de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.